Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de correção. Nós vamos corrigir hoje as páginas 82 e 87 da nossa gramática. Então, vamos lá, pegue seu lápis, pegue sua borracha e a sua gramática e vamos às nossas correções. Então, turma, nós temos aí as páginas 82 e 83, que vocês deverão ler esse texto para poder responder as demais questões, certo? Aqui nós temos o título do texto que vai nos dizer assim: Serra da Capivara, aventuras e viagens à pré-história do Brasil. Então aqui vai falar um pouco sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, que fica no Piauí, a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Ele vai falar um pouco sobre esses sítios arqueológicos, né, que é uma região que vai abrigar aí cerca de 173 sítios arqueológicos abertos à visitação. Vai também nos dizer que esse local ele pode ser visitado à noite e que comprova a presença do homem pré-histórico cerca de 50 mil anos. Nós temos aí a presença do homem nessa região. Vai mostrar um pouco mais sobre a nossa pré-histórica, tá bom? Então, leia e vamos às próximas questões. Então, turma, a partir da leitura do texto, nós temos algumas perguntas. Sobre a estrutura das frases presentes no texto, é incorreto afirmar que, letra A, o primeiro parágrafo do texto apresenta dois períodos simples. Letra B, no segundo parágrafo do texto, encontramos um período composto. Letra C, em todo o texto não encontramos interjeições. Letra D, por se tratar de um texto informativo, há um predomínio de frases nominais. A letra E, nós temos aí no terceiro parágrafo, encontramos somente períodos simples. Então, turma, o correto aí, você que leu o texto, que compreendeu, é a letra D. Por se tratar de um texto informativo, há um predomínio de frases nominais. Vocês sabem que frases nominais são aquelas frases em que não tem verbo, né? Que são aquelas do tipo fogo, silêncio. Então, isso são frases que nós chamamos de nominais. Décima questão, nós temos aí exemplo de frase nominal. Serra da Capivara, dois pontos, aventuras e viagens à pré-história do Brasil. Letra B, o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, possui a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Letra C, a região abriga 173 sítios arqueológicos abertos à visitação. Letra D, o sítio pode ser visitado também à noite. Letra E, iluminada, a paisagem fica ainda mais grandiosa. Então, turma, se vocês conseguirem observar, a letra A é a única alternativa em que não apresenta um verbo. Observe, Serra da Capivara, dois pontos, aventuras e viagens à pré-história do Brasil. Então, essa é a alternativa correta, letra A. Então, turma, continuando na página 84, nós temos a 11ª questão, que vai falar assim: sobre o último parágrafo do texto, podemos afirmar que temos dois períodos simples. Letra B, temos um período simples e um período composto. Letra C, identificamos três formas verbais. Letra D, encontramos três orações. E letra E, temos exemplos de duas frases de situação. Então, qual seria a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Nós temos
2 períodos simples. Lembrando que o período simples ele vai possuir apenas um verbo, tá bom? Temos a 12ª questão, que se encontra na página 85, que vai nos dizer assim: releia este trecho retirado do 4º parágrafo. Nós temos aí um trecho. O sítio pode ser visitado também à noite. Iluminada, a paisagem fica ainda mais grandiosa. Então, sobre esse texto, analise as afirmações que seguem. Primeiro, identificamos apenas 2 orações. Segundo, temos 2 períodos simples e 3 orações. Terceiro, identificamos um período composto de 2 orações e um período simples. O quarto, temos 2 frases declarativas. Quinto, temos 2 períodos simples e apenas 2 orações. Está correto que afirma apenas em letra D. Nós temos aí, turma, observem bem, o sítio pode ser visitado também à noite. Então, bem aqui uma oração, né? Iluminada, 2. A paisagem fica ainda mais grandiosa. Então, temos o que? Identificamos um período composto, aí um período composto de 2 orações e um período simples, né? Nós temos aí, ó, a paisagem fica ainda mais grandiosa. E são frases declarativas porque vai se declarar algo, vai trazer alguma informação, certo? Letra D. Então, turma, página 86, questão de número 13ª. Nós temos aqui um texto, você deverá ler esse texto para que consiga responder as questões da 87. Então, vamos ao texto. Regras fundamentais para o jogo da existência. O jogo da existência se joga em 2 grupos. De um lado, você, do outro lado, todas as outras pessoas. Seu objetivo principal no jogo é continuar respirando. Se você deixar de respirar, é posto para fora do jogo. Os jogadores contrários procurarão por todos os modos e maneiras impedir que você respire. O jogo consiste principalmente em evitar isso o tempo todo. Cada jogador joga sozinho contra todos em seu pequeno círculo. O jogador pode sair do seu pequeno círculo para tentar eliminar do jogo outro jogador de outro pequeno círculo, apertando-lhe a garganta ou de qualquer outra maneira cortando-lhe o ar. Embora quase todos o tentem, nenhum jogador tem direito de pôr outro para fora do jogo. Eticamente, deve apenas fazer pressão para deslocá-lo do seu círculo. Letra D. O único com autoridade de pôr jogadores para fora é o grande árbitro. Letra E. Se em qualquer momento um dos jogadores sair do seu pequeno círculo sem poder, o grande árbitro apitará na falta. Não falta, como em outros jogos, mas crime. A nenhum jogador é permitido retirar-se do jogo por sua própria vontade. Ele deve esperar a hora em que, por um ataque do adversário, sua respiração cesse, e então o grande árbitro mande retirá-lo do jogo. Letra G. Um jogo dura em média 50 ou 60 anos para cada jogador, mas o campeonato é ininterrupto, não para nunca. Letra H. O objetivo do jogo é um mistério absoluto. Na verdade, a única coisa que mantém o ardor do esporte e conserva os jogadores reunidos dentro da partida é o terror de ser posto para fora do jogo. Fora do jogo não há salvação. Então, agora nós vamos ler as questões da página 87 para ver o que vai nos pedir a respeito deste texto.
Então, turma, após lermos o texto da página 86, vamos às perguntas relacionadas a ele. Na letra A nos diz assim: no texto, qual é o sentido que podemos atribuir ao termo jogo da existência? O jogo da existência, na verdade, ele está se referindo ao jogo da vida. É a vida. Letra B diz assim: segundo o autor, nosso objetivo no jogo é continuar respirando, mas o objetivo do jogo é um mistério absoluto. Por quê? E aí, o que você conseguiu entender sobre esse texto? Então, vamos lá. Se no texto jogo significa vida, seu objetivo é um mistério, porque não sabemos qual é a finalidade da vida. Não é isso? Vamos agora para a letra C. A regra C faz referência a um dos 10 mandamentos bíblicos. Qual é? Então vamos lá. Embora quase todos temem, nenhum jogador tem direito de pôr outro para fora do jogo. Eticamente, deve apenas fazer pressão para deslocá-lo do seu círculo. Então aí a regra seria na letra C, não matarás. Na letra D nós temos aí, quem é o grande árbitro? Com certeza você já deve ter entendido que o grande árbitro está dizendo para a gente que é Deus, né? O grande árbitro é Deus. Como devemos chegar a essa conclusão? Então, como fizemos a relação entre o jogo da existência e a vida, o grande árbitro é Deus, pois, conforme o texto, só ele tem autoridade para colocar um jogador para fora do jogo, ou seja, da vida, do jogo da vida. Então, turma, aqui na página 88, nós vamos falar um pouco sobre ambiguidade. Nós já até trabalhamos esse conteúdo já. Vamos ler o que nos diz a primeira questão da página 88. Contexto. São todas as informações que envolvem a comunicação e estão fora do texto. O conhecimento do contexto ele é fundamental para interpretarmos corretamente um texto, certo? Então, tem que ter noção, tem que ter o conhecimento de um contexto. Não podemos pegar uma frase solta e trabalhar em cima daquilo, não. Tem que ter a interpretação do contexto, certo? Interpretarmos, às vezes, problemas de sentido como a ambiguidade, ou seja, mais de uma possibilidade de interpretação, são resolvidos unicamente com informações que vêm do contexto. As frases abaixo são ambíguas. Identifique as palavras que causem esse problema de sentido e, em seguida, explique com suas palavras o que podemos fazer para resolvê-lo. Então, nós temos aí algumas frases e vamos entender um pouquinho mais, só para entender. A ambiguidade, o que é? É uma qualidade, um estado do que é ambíguo. Ambíguo quer dizer, tem mais de um sentido, mais de um significado. A ambiguidade, ela pode apresentar a sensação de indecisão, de excitação, de imprecisão, de incerteza e indeterminação. Por exemplo, não sei se gosto do frio ou do calor. Não sei se vou ou fico. Então, nós temos aí alguns probleminhas com relação à ambiguidade. Vamos às frases. Estudantes perdem a bolsa e abandonam os estudos. Aí a palavra bolsa aí está no sentido ambíguo. Qual é a bolsa? É a bolsa, a mochila, ou é a bolsa que recebiam de estudos? Era um valor. Letra A, outra frase. Arrependimento da geração que fez direito. Aí ficou ambíguo. Macaco esquecido dentro de porta-malas é motivo de confusão.
Aí você não sabe se é um macaco animal, se é um macaco, né, daqueles de trocar pneu. Um sonho mata namorado, aí ficou também ambíguo. Um sonho matar namorado é o sonho mesmo, a quimera. Que é esse sonho? Garoto leva gravatada do próprio irmão e vai parar no hospital. Quebra de plataforma, deixa empresária quebrada. Sugestão aqui. Nas frases, a ambiguidade está nas palavras destacadas. O problema da dupla possibilidade de referência se desfaz com uma informação fornecida pelo contexto. Então, essa seria aí uma sugestão para você responder a sua questão, tá bom? Então, turma, página 89, acompanhe a leitura da sua gramática. A segunda questão diz assim: em julho de 1998, a sociedade brasileira tomou conhecimento pela imprensa de que as pílulas anticoncepcionais comercializadas por um determinado laboratório durante um certo período haviam sido fabricadas à base de farinha de trigo e não continham as substâncias que deveriam constituir seu princípio ativo. A charge a seguir é alusiva a esse fato. Acabou a farinha. Vamos botar pílula anticoncepcional depois que virar pizza, ninguém vai notar. Como você pode ver, nem sempre a ambiguidade representa um problema de sentido. Nessa charge, por exemplo, ela funciona como um interessante recurso linguístico que contribui para a criação do humor. Pensando nisso, responda às questões abaixo. Letra A. Segundo o noticiário, qual era a relação entre farinha e pílulas anticoncepcionais? Como essa relação aparece na charge? Então, vamos à resposta. Então, conforme o noticiário, o laboratório ele utilizou a farinha para produzir pílulas na charge. As pílulas é que são utilizadas em vez da farinha para produzir pizza. Na letra B, o que sugere a oração depois de virar pizza? No segundo balão, nós temos aí. A oração sugere que a ação de colocar anticoncepcionais na pizza e não farinha terá as mesmas consequências de quando se colocou farinha nos anticoncepcionais, pois assim pode-se inferir que não há necessidade de temer uma punição por isso. Na letra C, nós temos, para responder a questão do item B, o leitor deve considerar uma expressão idiomática que não está no texto e que inclui a palavra pizza. Qual é a expressão e o que ela significa? Então, essa expressão aí é acabar em pizza, é que na nossa cultura essa expressão significa uma impunidade, ou seja, os culpados não são punidos. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre a ambiguidade, né? Que ela também pode ser um problema em determinados contextos, porque se tornar ambíguo vai ter várias interpretações, ou pode ser bem trabalhado em um texto, né? Em uma charge. Então, tem que saber utilizar também esse recurso. Até a próxima aula.